Quem foi Jesus? Ele existiu mesmo ou pura farsa? A humanidade desde a antiguidade busca referências acerca da pessoa de Jesus Cristo, onde nasceu, onde viveu, se ele foi casado ou não, se teve filhos, enfim, vamos desvendar a pessoa de Jesus Cristo conforme a real história e relatos de contemporâneos da época de Cristo. Tudo tem seu início em Israel, em uma cidade chamada Belém de Judá, onde, segundo registros antigos da Bíblia, existiu um homem chamado José, pai de Jesus, e sua mãe Maria, que foram a um alistamento em Belém de Judá, Israel. Vejamos daqui o que nos diz a passagem bíblica. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Lucas, capítulo 2, 4 e 5. E ali naquelas terras Jesus cresceu, como qualquer judeu de sua época, indo à sinagoga judaica aos sábados e estudando sobre os mandamentos de Deus, e trabalhava no ofício de seu pai, que era carpinteiro. Quando ele completou 30 anos de idade, ele começou a ensinar o evangelho, que parecia diferente do judaísmo em termos de doutrina. A partir desse momento, Jesus seria, para alguns, o Filho de Deus. Sendo assim, uma boa parte de judeus que esperavam o Messias prometido a Israel acreditou que Jesus era de fato Deus conosco, trazendo a salvação, perdão dos pecados e vida eterna, enquanto outra parte junto com os sacerdotes da época não acreditaram, e segundo a Bíblia, eles não queriam perder o poder que tinham entre o povo, reconhecendo Jesus Cristo como Filho de Deus. Cristãos, judeus, árabes, entre outras religiões, concordam sobre a existência de Jesus Cristo naquela época, e segundo Flávio Joséfo, que foi um historiador e apologista judaico-romano, descendente de uma linhagem de importantes sacerdotes e reis, e tendo ele feito uma narrativa sobre acontecimentos de sua nação, naquele tempo citou Jesus dizendo: apareceu Jesus, um homem sábio, se é que falando dele podemos usar esse termo, homem, pois ele fez coisas maravilhosas, e para os que aceitam a verdade com prazer, foi um mestre, atraiu a si muitos judeus, e também muitos gregos, foi ele o Messias esperado. E quando Pilatos, por denúncia dos notáveis de sua nação, o condenou a ser crucificado, os que antes o haviam amado durante a vida persistiram nesse amor, pois ele lhes apareceu vivo, de novo no terceiro dia, tal como haviam predito os divinos profetas, que tinham predito também outras coisas maravilhosas a respeito dele. E o povo que tira dele o nome de cristãos subsiste ainda em nossos dias. Flávio Joséfo, 37 a 100 depois de Cristo. Segundo a Bíblia e registros antigos, Jesus viveu na época de Pôncio Pilatos, que dominou o Império Romano, e viveu entre 12 de dezembro a.C. a 38 ou 39 depois de Cristo, e que possivelmente julgou o caso de Jesus injustamente, soltando um bandido chamado Barrabás em lugar de Jesus, e fazendo assim a vontade dos judeus. Mas o mais intrigante dessa história é que a morte de Jesus já tinha sido predeterminada por Deus nas escrituras antigas de seus profetas, em quais uma delas diz assim: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Isaías 53, do 11 ao 12. O livro de Isaías foi escrito entre 701 e 681 a.C. e já dizia que Jesus derramaria sua alma na morte, ou seja, ele morreria, e seria contado com os transgressores, ou seja, ele seria pendurado na cruz, com mais 2 bandidos, um em cada lado, e intercedeu pelos transgressores, que é aquela parte que ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, em Israel, de onde veio Jesus, já era esperado um Messias, segundo os registros antigos da Torá. Porém, uma parte de judeus e sacerdotes não acreditaram que era Jesus, o Messias. Mas a outra parte acreditou, e os que acreditaram escreveram esse registro dizendo: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5,20. Porém, a outra parte de judeus que não acreditaram que Jesus era o Messias na época do sacerdote Caifás, acusaram Jesus de blasfêmia contra Deus. E mesmo vendo todos os milagres que Jesus fazia, eles falaram que esses milagres eram porque Jesus tinha o espírito de Beelzebú, o príncipe das trevas, que é o próprio Satanás.
Sendo assim, entregaram Jesus para ser castigado pelos romanos, os quais usaram os métodos de tortura antiga. Em estudos teológicos, Jesus levou 39 chicotadas, pois naquela época a lei judaica permitia aos soldados darem 40 chicotadas. Eles davam uma a menos, pois se dessem uma chicotada a mais, estavam sujeitos a sofrerem o juízo de Deus. Cada chicote continha 12 pontas, umas sendo de ossos de animais e outras de chumbo. 12 pontas vezes 39 chicotadas. Entende-se que Jesus recebeu mais de 450 perfurações em seu corpo, deixando-o quase desfigurado. Atualmente no mundo, o Islã espera o Messias chamado Mahdi. No budismo, eles esperam a quinta encarnação de Buda, chamado de Buda Maitreya. No hinduísmo, é esperado o Avatar, Kalki, o Avatar do cavalo branco. No judaísmo, espera o Messias, pois não acreditam que Jesus foi o Messias. E na religião da nova era, afirmam que virá um Messias de todas as religiões. E por fim, os cristãos acreditam que Jesus é o Messias e que virá em duas fases. A primeira será oculta, milhares de seus seguidores desaparecerão, chamado arrebatamento. E na segunda vez, ele virá visivelmente, no final de 7 anos, onde o mundo estará em um grande caos. Então, quem será de fato o verdadeiro Messias, o Filho de Deus e Salvador do mundo? O Messias dos judeus, dos cristãos ou das outras religiões fora de Israel? É isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para os próximos vídeos. Até mais, tchau!